Olá, meus queridos, paz e graça ao Senhor Jesus Cristo. Aqui chegamos no capítulo 7 do livro de Mateus. É mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. E aqui estamos no final do Sermão do Monte. O capítulo 7 encerra o Sermão do Monte. E é um capítulo onde ele agrada poucos dos que se dizem cristãos, porque nesse capítulo 7, aqui Jesus fala diretamente para aqueles que muitas das vezes estão enganados com sua forma de servir a Deus, né? Vamos lá, e ele começa assim o capítulo 7, uma das passagens mais usadas por aqueles que não querem ser repreendidos pela palavra de Deus. Aqueles desobedientes, eles se dizem cristãos, se dizem conhecer a Cristo, mas levam uma vida de desobediência. Esses são os que mais usam essa passagem aqui para querer justificar os seus erros. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, Jesus Cristo diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1. Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus nos ensina aqui? O que eu aprendo com Jesus aqui? Já vou ler o versículo 6. Lemos até o 5. Então, esse versículo, essa passagem, é a passagem que mais é usada por as pessoas rebeldes, pelos que se dizem cristãos, mas são rebeldes deste mundo, né? Só que, quando eu vejo alguém que não conhece ainda verdadeiramente a Deus, a Cristo, quando eu vejo a pessoa do mundo, ela citar isso aqui, você já está julgando, a Bíblia diz que você não pode julgar. Eu até entendo que essa pessoa ela não tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Mas esses que estão dentro da igreja e têm todo o conhecimento, usar essa passagem para querer justificar sua rebeldia, não cola, isso não cola. Pessoas que não conhecem ainda a Bíblia, tudo bem. Agora, você que já leu a Bíblia e vem me dizer que isso aqui está dizendo que eu não posso julgar a ninguém, não é isso que Cristo está ensinando. É só você reler. Leia com atenção. É muito importante você ler principalmente o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está nos dizendo? Jesus está condenando aqui o julgamento hipócrita. O julgamento hipócrita. Aquele julgamento em que, vou dizer um exemplo. Por exemplo, eu vejo alguém traindo sua esposa. Né? Eu vejo alguém traindo sua esposa. Aí eu fico julgando essa pessoa porque ele trai a esposa dele. Aí vamos supor, eu estou julgando ele por isso, eu vou falar que é dos mandamentos. Mas eu roubo, eu sou um ladrão, eu tenho meus negócios sujos. Com que moral que eu estou julgando essa pessoa? Que moral que eu tenho para julgar essa pessoa? Moral nenhuma. Eu não estou sendo nada mais, nada menos do que um hipócrita. É esse julgamento que Jesus condena, o julgamento hipócrita. Se você faz algo errado e quer julgar o seu irmão
por algo que ele faz de errado também, mas você também comete coisa errada, você está sendo um hipócrita. Esse julgamento é que Jesus está condenando. Mas não é pecado julgar. Se você julgar com justiça, não é pecado julgar. Por exemplo, falei para o cristão em geral. Agora eu vou falar para alguns irmãos adventistas. Alguns irmãos adventistas. Por exemplo, eu vejo irmão adventista condenando as pessoas, certo? Porque elas comem carne. Mas elas se infartam de açúcar, que faz mais mal do que a carne. Eu vejo alguns irmãos adventistas condenando pessoas, querendo julgar pessoas porque elas tomam café. A pergunta que eu faço a você é: o porquê que o café, nós ensinamos a não tomar o café? Por causa de quê? Da cafeína. Essas pessoas que julgam outros porque não tomam café, não pode dizendo que aquela pessoa está tomando café, está errada por causa da cafeína. Mas essa mesma pessoa, ela se empanturra de chocolate, que a maioria deles tem mais cafeína, tem cafeína 3 vezes a mais do que o café. Olha a hipocrisia, olha a hipocrisia. Então, esse tipo de julgamento é que Jesus está condenando, o julgamento hipócrita, onde eu estou apontando um erro no meu irmão e eu estou cometendo outro. Então, por isso que Jesus disse, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então não faça isso, porque é isso que Jesus está condenando, esse julgamento hipócrita. Você não... Agora a gente vê um irmão, uma pessoa querida, cometendo algo errado e a gente vai repreender. Você não pode julgar, que a Bíblia diz para não julgar, entendeu? Ele diz assim porque ele vê essa passagem. No versículo 1 do capítulo 7, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Meus queridos, aqui é o julgamento hipócrita que Jesus está condenando. Não o julgamento com retidão. Não o julgamento com retidão. Eu passaria mais ou menos 2 horas aqui citando vários versículos da Bíblia em que a gente pode, que diz que a gente pode julgar sim, com retidão. Eu posso citar para vocês João 7,24, 1 Coríntios 5,12, 1 Coríntios 6, de 1 a 3, Provérbios 21, 3, Isaías 11, 4, Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E cito muito mais. Esse é só o que eu lembro. Cito muito mais. Onde diz que você pode julgar sim quando você julga com retidão. Quando você julga com retidão. Agora eu vou ler o versículo 6, que logo após Jesus ter dito: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele diz assim no versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Alguns teólogos ligam esse versículo não ao versículo anterior, mas ele liga ao versículo seguinte, né? Mas ligando a essa passagem que nós acabamos de ler, eu entendo que eu devo ligar a essa passagem que eu acabei de ler. E aqui no versículo 6, Jesus, ele determina o julgamento justo. Ele determina o julgamento justo. Mas como assim? O julgamento justo é aquilo que você aponta para a pessoa, mas você é uma pessoa justa. Você não comete outras coisas de errado. Ou você não comete o mesmo, que é o pior ainda. Quando você julga uma pessoa, aponta a pessoa o que ela está cometendo de errado, você comete o mesmo. Isso é pior ainda. Esse é o pior dos hipócritas. Então aqui Jesus determina. Então, se eu ligo esse versículo, a passagem anterior que eu li, o que Jesus está dizendo? Que, por exemplo, se eu chego a uma pessoa para repreender ela com a palavra de Deus, e essa pessoa, mesmo vendo que eu estou repreendendo ela usando a Bíblia, usando a palavra de Deus,
E mesmo essa pessoa sabendo que eu estou apontando nela uma coisa que ela está fazendo de errado, mesmo ela vendo que eu não cometo essa coisa de errada, muitas dessas pessoas, elas zombam daquilo que você está ensinando para ela, daquilo que você está passando para ela. Se você levou a palavra de Deus para ela, as pessoas, uma boa parte delas zombam daquilo. Ela não só rejeita, mas ela zomba de você e da palavra de Deus, zombando assim do próprio Deus. Então essas pessoas, Jesus diz assim: não deis aos cães aquilo que é santo. Quando uma pessoa, eu levo a palavra de Deus e essa pessoa rejeita a palavra de Deus, ela zomba da palavra de Deus, e eu insisto em estar levando isso à pessoa, eu estou fazendo isso aqui. Se eu entendo esse versículo ligado a esse versículo anterior, eu estou lançando pérolas aos porcos. Estou lançando o que é santo, estou dando o que é santo aos cães. Aí alguém pode perguntar, mas quem são esses cães, esses porcos que Jesus falava? Alguém diz assim, é os gentios. Não, é uma boa parte dos judeus. Não. Quando Jesus diz isso, essas pessoas que a Bíblia diz, que ele diz aqui, porcos, que ele cita como porcos e cães, é qualquer um que rejeita a sua palavra, seja ele gentil, seja ele judeu na época de Jesus. Então, quando as pessoas zombam, e eu continuo querendo levar essas pessoas a palavra, mesmo elas zombando, eu estou lançando aquilo que é sagrado, aquilo que é valioso. É isso que você está lançando pérolas aos porcos e dando aos cães aquilo que é santo. Porque a pessoa ela já entendeu, mas ela não quer saber. Então não perca seu tempo. Volto a dizer uma coisa que eu costumo dizer: Jesus nunca adulou ninguém. Nunca adulou ninguém. Muitas pessoas que hoje rejeitam Cristo, muitas pessoas conhecem a palavra. Elas conhecem o caminho, mas elas fizeram a escolha delas, estão fazendo, ou pelo menos estão fazendo a escolha delas. Tem pessoas que ela claramente ela diz que se for para ir para o céu, para encontrar fulano, ela não vai. Ela prefere o inferno. Então essas pessoas elas já conhecem o evangelho já foi pregado a elas, mas elas preferem rejeitar. Então se você insiste com uma pessoa dessa, você está dando aos cães aquilo que é santo, lançando o que é valioso aos porcos, lançando pérolas aos porcos. Então, essas pessoas é que são esses cães e esses porcos. Qualquer um que conhece a Deus, que conhece o Evangelho e prefere rejeitar, essas pessoas podem ser identificadas como cães e porcos. Cães e porcos. Esses versículos que eu citei, que diz que podemos julgar sim, eu não vou ler todos, mas vamos para alguns aqui. Vamos, por exemplo, para João, capítulo 7, versículo 24. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Aqui é o próprio Cristo. Ele diz assim, palavra de Cristo. Está aqui em vermelho na minha Bíblia. São daquela Bíblia em que as palavras de Jesus estão em vermelho. Capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas se julgais segundo a reta justiça. Tá vendo? Lá em Mateus, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aqui ele está dizendo, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Entendeu? Isso se refere a eu apontar algo em alguém, ou repreender alguém com a palavra de Deus, mas eu fazer isso com justiça, praticando a justiça. Quando eu pratico a justiça, isso automaticamente me dá autoridade de repreender alguém com a palavra de Deus, é claro, não com as minhas ideias. A repreensão é sempre válida pela palavra de Deus. Essas repreensões, doutrinas que partem de ideias de homens, não aceite isso.
Aceite somente aquilo que vem de Deus, o que vem de sua palavra. O que vem de sua palavra. Eu estou falando isso para vocês porque as igrejas estão cheias de pessoas querendo implantar doutrinas humanas, doutrinas de homens. E eram essas doutrinas que também Cristo, na época dele, condenava dos fariseus. Porque eles tinham doutrinas de homens e não de Deus. A doutrina ela é válida, a repreensão ela é válida quando parte da palavra de Deus. Isso é o que eu aprendo. Então, você viu aí, ele dizendo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, não julgais segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. A reta justiça. Em Provérbios 21, Provérbio 21, vou ler mais essa passagem, não vou ler todos, mas são vários versículos que diz que não há nada de errado em você julgar, contando que você pratique a justiça. Contando que você pratique a justiça. Vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então aqui Salomão diz, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, quer julgar? Julgue com retidão. O que é julgar com retidão? Seja praticante daquilo que você prega. Seja uma pessoa que ande em retidão, que ande em conformidade com a palavra, para que você tenha autoridade de apontar o erro de alguém e ajudar essa pessoa, não apontar com raiva, com ódio. Mas se você vê alguém de sua família, um irmão seu, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, praticando algo de errado, algo que desagrada a Deus, repreendam com base nas Escrituras Sagradas, citando a palavra de Deus, não suas ideias. Então, a questão do julgar, nós aprendemos aqui o que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus ali está condenando o julgamento hipócrita. E cá entre nós, infelizmente, é o que mais existe hoje no meio cristão, é o julgamento hipócrita. Lá em 1 Coríntios, vou ler mais esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios 6, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Paulo está falando aqui de como a igreja deve repreender aquelas pessoas que cometem pecado dentro da igreja, sendo participante daquela igreja, e ele comete pecados terríveis. Aí tem cristão que vem citar o trigo e o joio. Meus queridos, a parábola do trigo e do joio não está falando da igreja, da instituição, do prédio ali. A parábola
do trigo e do joio está falando do mundo. Do mundo. É só você ler a parábola com atenção e lá vai explicar. Futuramente, outro vídeo, mais para frente, vamos dar sequência ao livro de Mateus e lá você vai ver. Nós vamos estudar essa parte aí. Aí alguém diz, não, a liderança não pode afastar ninguém da igreja, não pode repreender ninguém, porque a Bíblia diz que o trigo e o joio vão estar sempre junto e só quem pode tirar é Deus. Não é assim que Paulo ensina aqui, não. Esse versículo que eu acabei de ler aqui, é só você ler o capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. Você vai entender que aquele que está dentro da igreja está cometendo pecados terríveis como adultério, roubo, ele está dentro da igreja, ele tem que ser repreendido sim. Agora detalhe, uma liderança para repreender qualquer membro da igreja, ele tem que ter moral para isso. Ele tem que ter coerência. Ele tem que ser praticante de tudo que é justo, de tudo que é correto. Porque se ele não for praticante, e é o que mais tem, são pessoas em liderança de igreja, onde não é praticante nada daquilo que ele prega, pastores, eu estou incluindo pastores também nesse meio, pessoas hipócritas, que pregam uma coisa e vivem outra. Então, se você vai repreender um membro que ele esteja cometendo, por exemplo, adultério, mas se você é ladrão, você não tem moral para isso. Nem invente de fazer isso. Porque esse julgamento aí é que Jesus condena lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. O julgamento hipócrita. Então é assim, meus queridos. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E ela nos ensina tudo ao pé da letra. O problema é que hoje os cristãos querem pegar a palavra de Deus e tirar dali somente aquilo que agrada a ele. Somente aquilo que agrada a ele. Eles querem tirar para eles João 3,16, Salmos 91, Salmos 23, esses versículozinhos, né, que conforta a pessoa. Mas eles não querem pegar para a sua vida os versículos que repreende, como esse que a gente acabou de ler. Entendeu? Eles não querem. Essa é a realidade. Infelizmente, é a realidade do cristianismo de hoje. Mas eu estou aqui, e você aí, para aprender unicamente da palavra de Deus e não das ideias dos homens. Tenho pedido isso em todos os meus vídeos. Vamos estudar a Bíblia. Vamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina e não aquilo que o homem acha. O que eu acho e o que você acha não tem importância de nada. Não adianta de nada o que eu acho e o que você acha. O importante é o que diz o Senhor para mim e para você. Isso é o que devemos praticar. Isso é o que devemos praticar. Infelizmente, o cristianismo hoje está rebelde. O cristianismo de hoje. Esse cristianismo que as pessoas querem viver hoje é um cristianismo rebelde. Um cristianismo que nunca existiu nas Escrituras Sagradas. É uma vida cristã que eles querem viver que nunca a Bíblia ensinou. Nunca a Bíblia ensinou. Infelizmente, esse é o cristianismo. Mas que eu e você possamos verdadeiramente seguir a Deus, tendo como única regra de fé e prática em nossa vida a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude a levar uma vida de retidão, praticando a justiça, repreendendo as pessoas, mas com a devida retidão, com a devida justiça, e não com esses julgamentos hipócritas que existe hoje no meio cristão. Até o próximo vídeo, um abraço, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós.